Alô você, estamos começando mais uma meditação diária e eu quero meditar com você aqui no Salmo 34, versículo 4, quando o salmista Davi, ele nos convida nesse salmo a experimentar a bondade de Deus. E ele quer que nós experimentemos a bondade de Deus principalmente para nós vencermos os nossos medos. Os nossos medos. Eu creio que nessa pandemia, eu acho que o maior sentimento ou o maior transtorno mental que nós tivemos foi o medo. O medo. O medo de morrer, o medo de perder o emprego, o medo do futuro, o medo do que vai acontecer conosco até o final do ano. Está todo mundo apavorado. E o salmista Davi diz aqui no Salmo 34, busquei o Senhor, e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. O medo, ele é uma realidade. Nós, quando estudamos esse assunto, nós aprendemos que o medo, ele é uma resposta natural à ameaça e ao perigo. Então, todas as vezes que nós nos sentimos ameaçados, nós ficamos com medo. Mas uma coisa é você ficar com medo. Outra coisa é você viver medrosamente. Você tem um estilo de vida tomado pelo medo. E por mais que nós tenhamos o medo, nós não vamos resolver a situação. Então, ter medo e viver sem medo é uma coisa bem diferente. E aqui eu gostaria de questionar você, não sei qual tipo de medo você está vivendo hoje, medo do fracasso, medo da perda, medo do mal, medo da morte, medo da rejeição, não sei qual tipo de medo. Dizem os psicólogos que há mais de 3.000 tipos de medos catalogados. Mas eu quero trazer uma palavra de esperança para você, de cura. Busquei o Senhor, Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Como é que Davi tratou dos medos que ele tinha? Em primeiro lugar, ele buscou o Senhor. Busquei o Senhor. E é tão interessante isso aqui, porque esse verbo buscar não é só simplesmente procurar, mas é perseverar nessa busca, né? É como se ele dissesse assim, eu vou buscar o Senhor até encontrar, até que Ele resolva o meu problema. É uma busca assim como se fosse uma perseguição, né? Você enfrenta, está convivendo com os medos, mas nesse contexto de medo você busca a Deus de forma perseverante, de forma insistente. E é muito importante porque ele busca o Senhor, ele não busca a igreja, ele não busca os pastores, os conselheiros bíblicos, ele busca o Senhor. E esse é o grande ponto que eu queria destacar aqui. Talvez você esteja convivendo com medo, mas a única pessoa que você ainda não buscou foi Deus. Então, busque o Senhor. Segundo lugar, aqui é uma promessa. E diz assim, busquei o Senhor e Ele me acolheu. Esse verbo acolher, no hebraico, ele é muito significativo. Porque a ideia aqui era de quando você, no contexto da Palestina, quando alguém entrava na tenda de uma outra pessoa, aquela pessoa praticamente se tornava parte daquela casa, integrante daquela família. Enquanto ele estivesse ali debaixo daquela tenda, ele estava acolhido, ele estava protegido,
Ele estava cuidado. E essa é a ideia. Porque às vezes a gente busca acolhimento e a gente não recebe acolhimento. Mas a promessa de Deus aqui é clara. E Ele, pessoalmente, como um anfitrião bondoso, Ele nos recebe, Ele nos acolhe, Ele nos abraça. Jesus Cristo diz assim: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, como vencer o medo? Primeiro, busca ao Senhor. Segundo, tenha convicção, certeza, de que Ele vai acolhê-lo. Terceiro lugar, diz aqui: livrou-me de todos os meus temores. Esse verbo livrar significa libertar completamente. A ideia aqui é de tirar de uma prisão. É como se você estivesse preso numa cadeia, e essa cadeia era o medo, eram os temores, porque a palavra temores aqui está no plural. Às vezes a gente não tem só um medo, a gente tem vários medos convivendo dentro da mente e do coração. Mas o Senhor nos liberta, nos liberta. E há um detalhe muito importante aqui, que Ele nos liberta de todos, e aqui o pronome meus temores significa que os temores não são de Deus, são nossos. E alguém já disse que 90% do que a gente imagina que vai acontecer, não acontece. Então, os temores são nossos, mas a coragem vem de Deus. E lá no Salmo 27, né, Davi diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Então eu quero deixar essa palavra para você, né? Maravilhosa, essa promessa gloriosa. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Que Deus possa libertá-lo nesse dia de todos os seus medos, que você possa ter uma vida na presença de Deus, na luz. E tudo isso que você está temendo, isso desaparecerá como uma nuvem que se diz. Grande abraço, Deus abençoe sua vida.